para o nosso caminho. Não estamos mais na escuridão, porque temos a tua palavra. Aleluia! Não estamos mais na escuridão, porque nós temos a tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Tu conhece cada pessoa que está aqui, aquelas que vão estar ouvindo, e o Senhor sabe exatamente aquilo que elas precisam ouvir. Que os olhos espirituais delas possam ser abertos e seus ouvidos também, para elas receberem as instruções tuas, Senhor. As tuas instruções. E eu me coloco à tua disposição para falar aquilo que está no teu coração. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Obrigada, grupo Louvor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Daqui a pouco eu chamo vocês. Glória a Deus. Como vocês estão? Pastor Palhano, meu digníssimo esposo, está aqui nos adolescentes ministrando. Vocês precisam ver o look dele, viu? O nome do culto é Fora da Moda. E ele estava dizendo, é muito difícil eu ficar fora da moda, porque assim, ele é muito, a autoestima dele é elevadíssima. Então ele disse, é muito difícil eu ficar fora da moda, porque mesmo eu fora da moda, eu estou na moda e estou estiloso. Mas ele está tão estiloso que ele não quis entrar aqui na igreja. Ele disse, eu vou ficar aqui dentro do carro. Quando começar o culto, eu entro. Porque as combinações estão bem chocantes, né? Mas aí ele ainda trouxe uma roupa à parte, que ele disse, quando terminar o culto, eu troco de novo. Mas aí você depois vai lá no Instagram dos adolescentes, você vai ver o look dele, viu? Chocante. Então, irmãos, quando eu fui colocada na escala para ministrar, eu fiquei buscando ao Senhor. E num desses dias, pela madrugada, já começando amanhã, o Senhor começou a trazer algumas palavras para o meu coração. E eu rapidamente, eu peguei o meu celular, o bloco de notas, e saí anotando algumas coisas, anotando os versículos que ia saltando no meu coração. E eu sei, amados, que essa palavra que você vai ouvir hoje, assim como as outras que você tem ouvido nessa igreja, eu sei que ela vai alcançar teu coração, principalmente nesse final de ano que nós estamos chegando, para o próximo que está bem próximo, né, de chegar, que é agora o próximo ano de 2023. E eu anotei aqui 2 pontos que a Bíblia ela fala. Isso o Espírito Santo ele foi me mostrando e eu fui anotando. Tudo que tem aqui foi o Senhor que me deu e eu vou compartilhar. Primeiramente foi para mim, eu vou compartilhar com a igreja. Amém? Então a Bíblia ela nos mostra 2 pontos em se tratando do nosso passado, que nós precisamos considerar. Amém? Por que é que isso tem a ver com o ano novo que se aproxima? Tem tudo a ver. Porque você e eu, nós não podemos entrar no próximo ano segurando algumas coisas e deixando de lembrar outras. Foi sobre isso que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Filha, tem coisas que o meu povo não tem lembrado. E tem outras coisas que eles têm lembrado demais, não têm esquecido. E foram esses 2 pontos que eu anotei aqui, que a gente vai ver na palavra. Que tem coisas, o primeiro ponto é que tem coisas que nós precisamos esquecer. Mas também tem coisas que nós precisamos nos lembrar. Amém? Tem coisas que nós precisamos esquecer, mas tem coisas que nós precisamos nos lembrar. Muito do nosso futuro, muito daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para vir a se manifestar, tem relação, amados, com essas coisas. Com aquilo que nós estamos segurando ou com aquilo que nós não estamos esquecendo. Com aquilo que nós estamos lembrando ou não estamos lembrando. Ou até lembrando demais. Quando eu começar a mostrar alguns versículos, você vai ficar compreendendo melhor. Então, muitas vezes eu estava meditando sobre isso e muitas vezes nós estamos invertendo esses pontos. O que é que muitas vezes tem acontecido conosco? Nós estamos lembrando do que não é para lembrar mais. Eu vou repetir. Muitas vezes nós nos pegamos lembrando do que é para não lembrar mais e não esquecendo o que já era para esquecer.
E não dá, amados, para avançarmos em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sem considerarmos essas coisas. Sempre final de ano a gente tem aquela ideia, né, de fazer uma retrospectiva. Quem tem loja, vamos fazer um balanço, não é assim? E você pode pensar como esse seu ano tem passado, ou está passando. No que é que você passou o ano lembrando, ou deixando de esquecer. Porque isso vai determinar o ano de 2023. Eu e você, amados, nós precisamos entender que tem coisas que nós precisamos o tempo todo estar lembrando, mas tem coisas que nós precisamos de uma vez por todas esquecer. E quando a Bíblia fala em esquecer, não diz respeito a você ter amnésia. Amém? Deus, Ele não faz uma lavagem cerebral no aspecto de que você não lembra mais de nada do que fizeram com você, ou do que você fez. Não é isso. Esse esquecer que a Bíblia fala é não considerar mais. É aquilo ali não ter um peso tão forte na sua vida, a ponto de fazer com que você não venha avançar. A Bíblia, ela vai no que foi, mulher? É? Por isso que vocês estão meio assim. Eu estava identificando, digo que tem alguma coisa errada, porque eles não são assim. É melhor, é melhor. Estou tirando. É melhor. Quando eu fui colocar, sempre eu ministro com esses microfones assim, né? Porque eu mexo muito as mãos, aí eu gosto de ficar com as mãos livres. Mas aí hoje, quando foi colocar, eu disse, eu não vou querer esse hoje não, eu vou querer o de bastão. Não era para eu ser, não é? Não tinha parado, agora eu vou começar tudo de novo. Então, eu estava falando o que mesmo, hein? Esqueci não. Então a gente precisa entender que quando a palavra de Deus ela nos fala para a gente esquecer, não é ter amnésia. Amém? A gente lembra de tudo que nós fizemos, que não deveríamos ter feito, e do que fizeram conosco, que não deveriam ter feito. A gente lembra de tudo. Então esse esquecer que Deus, Ele propõe para as nossas vidas, não é isso. Não é ter uma amnésia, não é uma lavagem cerebral que você não lembra mais de nada. Tu lembra o que fulano fez contigo? Não lembro não, não é isso não. É você não lembrar mais, o esquecer, aquilo ali não tem mais um peso para você tão forte, a ponto de lhe paralisar. É você dizer, rapaz, tu lembra o que fulano fez contigo? Lembro. E aí, isso já foi resolvido no reino do Espírito. Amém? Lá em Lucas capítulo 6, versículo 62. Lucas capítulo 6, versículo 62. Então nessa noite a gente vai meditar um pouco sobre o que nós precisamos esquecer e o que é que nós precisamos lembrar. Amém? O que é que nós precisamos esquecer e o que é que nós precisamos lembrar. Já sabemos que esses dois pontos, a Bíblia ela fala que precisamos considerar. Agora, tem um ponto daquilo que nós precisamos lembrar, que eu vou falar com mais ênfase. O esquecer, eu vou só pontuar. Amém? Lucas capítulo 6, versículo 62 diz assim. E Jesus... É 6, homem. Lucas 6, versículo 62. Tem não? Tem, minha gente. E de onde foi que eu tirei isso? Bem, procurem aí. Eu acho que quando eu fui digitar, digitei errado. É aquele versículo em que Jesus, me ajuda aí, os professores do Rema, o ministro da palavra, os pregadores, procura aí no Google ou na Bíblia, se você souber decorado. É aquela passagem que Jesus disse, de onde foi que eu arrumei 62, hein? Foi quando eu fui digitar. E Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não foi o que eu disse. Lucas, foi o que eu disse. Lucas capítulo 9, versículo 62. O que é que está escrito aí? E Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quem consegue entender que
o olhar para trás tem a ver com o seu passado, com o meu passado. O olhar para trás tem relação com o nosso passado. Agora, se Jesus ele disse, olha, se você coloca a mão no arado e olha para trás, esse olhar para trás diz respeito àquilo que eu preciso lembrar ou àquilo que eu preciso esquecer? Então, Jesus, quando ele disse, olha, aquele que coloca a mão no arado, ele não deve olhar para trás, e aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Jesus estava dizendo, olha, se tem algo para você fazer aqui nessa terra, se você começou a fazer aquilo que eu te chamei aqui nessa terra, entenda de uma vez por todas, não dá para fazer o que eu te chamei olhando para trás. Eu vou repetir. Não dá para você fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer. Pastor Idalmo ministrando nessa manhã na escola dominical, ele disse assim, Deus pode contar com você? Mas amados, para Deus contar conosco, não dá para ficar olhando para trás. Não dá. Jesus ele também falou lá em Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pronto, o versículo é só esse. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu sei que no contexto ali está falando sobre a vinda de Jesus. Mas o que eu quero trazer é que quando Jesus ele fala lembrai-vos da mulher de Ló, é porque Ló passou por a mulher de Ló passou por um episódio em que ela olha para trás e vira o quê? Quem aqui já trabalhou no departamento infantil? Ou que tem crianças? Você já cantou aquela música? Virou estátua de sal, olhou... Quem? Você sabe? Vamos lá. Olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. E a gente canta, né? Com as crianças. Mas sabe, amados, está na Bíblia. E trazendo para as nossas vidas hoje, é certo que se você olhar para trás, se você está segurando as coisas do passado, se você fica sem esquecer daquilo que passou, é certo que você não vai virar uma estátua de sal, mas vai ficar paralisado para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, eu tenho olhado para trás e não tenho virado nada, você é que pensa. Aleluia. Eu tenho olhado para trás e não tem acontecido nada. Você que pensa que não tem acontecido nada. Tem acontecido muita coisa. Paralisia. Deixa de avançar. E Jesus disse, quem acredita que o que Jesus fala deve ser considerado? Jesus disse, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Aí lá em Gênesis capítulo 19, 17, diz o que aconteceu com ela. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles, escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti. Isso foi um anjo, um mensageiro do Senhor que apareceu para a mulher de Ló, para Ló, e Ló deu a instrução. Nem te detenhas em toda essa planície, escapa-te lá para o monte para que não pereças. Aí Gênesis 19, 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Mas a mulher olhou para trás. Não diz que a mulher simplesmente ela cogitou, ela pensou. A Bíblia diz que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E lá em Isaías capítulo 43, versículo 18, 19, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, nessa noite, Deus está chamando a nossa atenção para duas coisas. Fala assim comigo, duas coisas. O que eu preciso esquecer e o que eu preciso lembrar. Aleluia. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que é lembrar das coisas passadas? O que é considerar as coisas antigas? É ficar olhando para trás. É não esquecer do que precisa ser esquecido. Amém? Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Não dá, amados, para a gente usufruir de caminho no deserto. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Não dá
para usufruirmos desse caminho no deserto e de rios no ermo, se estivermos olhando para trás, lembrando das coisas antigas, considerando as coisas passadas. Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14 diz: irmãos, Paulo falando, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, diga assim, sou eu que tenho que fazer. Muitas vezes nós pensamos que orar a Deus, pedindo para Deus tirar toda lembrança, para Deus fazer com que a gente venha a esquecer as coisas que nós passamos, vai acontecer. Não, mas tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que somos nós que precisamos fazer. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, mas tem coisas que Ele não vai fazer por nós. Ele vai nos ajudar nesse processo. E Paulo, ele disse, olha, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que é que ele disse que fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Percebe que olhar para trás paralisa, mas esquecer das coisas que para trás ficam, avança. Eu queria avançar na minha vida, eu quero avançar. E esqueça das coisas que para trás ficaram. Para de olhar para trás. Quer avançar, esquece o que passou. Isso, amados, daria muita coisa, e eu sei que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. O que é que você precisa esquecer? Amém? Às vezes seguramos algumas coisas e não entendemos, porque tem coisas que não estamos conseguindo avançar. Pode ter relação com isso. Rapaz, essa área na minha vida, ela fica empancada, essa área não sai do canto. Parece que há uma paralisia. Pois é. Algumas coisas, elas precisam ser deixadas para trás. E outras precisam ser lembradas. A gente está no primeiro ponto. O que é que precisamos deixar para trás, esquecer. E avançando para a questão diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E assim, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Em Cristo, quem está em Cristo aqui? Em Cristo as coisas antigas já passaram. Amém. Mas você precisa falar isso para a sua mente. Amém. Você precisa renovar a sua mente pela palavra, para ela entender que de fato as coisas antigas passaram. Não foi uma coisinha ou outra, as coisas antigas elas passaram. E eis que se fizeram novas todas as coisas. E aí 1 Timóteo capítulo 1, abre lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Do que é que nós precisamos esquecer? Do que é que nós precisamos esquecer? Já entendemos que Jesus mandou a gente olhar para a mulher de Ló. Já entendemos que Paulo, ele fala que para avançar precisamos esquecer. Mas esquecer o quê? E lembrar do quê? Aleluia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Paulo falando. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo, ele sabia o que estava falando, quando ele disse, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas alguma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque ele mesmo disse, olha, eu era um cara blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente. O que era que Paulo precisava esquecer? Que ele era blasfemo, que ele era perseguidor e que ele era insolente. Isso diz respeito a quê? Aos erros do passado. A coisas que ele havia feito ou tinha sido no passado. Mas sabe, amados, que tem coisas que diz respeito ao que os outros fizeram conosco também e que precisamos trabalhar isso. Não é somente o que eu fiz que eu preciso esquecer para avançar, mas também o que os outros fizeram comigo. Porque se eu fico
segurando o que as pessoas fizeram comigo, de alguma forma eu estou olhando para trás. E se eu estou olhando para trás, paralisia, estátua, eu não consigo avançar. Você compreende isso? Então, existem os nossos erros que nós precisamos esquecer. Mas existe aquilo que fizeram conosco. E sabe, amados, todos os dias, a ofensa ela pode bater na minha e na sua porta. Todos os dias, a ofensa pode bater na minha e na sua porta. Todos os dias, pessoas elas podem surgir para nos ofender. E quando nos surge, a gente cria. E o que é que precisamos fazer? Ficarmos sensíveis, amados, pelo Espírito. Que não há tempo mais para estar segurando coisas. Porque Deus nos chama para avançarmos. A gente teve a nossa reunião, a nossa confraternização de liderança. E eu falei lá para eles, eu disse, olha, 2 coisas a gente precisa ter em mente para ficarmos no lugar que Deus nos chamou para estarmos. A primeira é que estamos naquele lugar por conta de Deus. E a segunda é que nós estamos naquele lugar por conta das vidas. Porque quando a gente entende isso, Deus, sabe a cruz horizontal e vertical? É olhando para Deus e olhando para os outros, você deixa de olhar para você. E quando você deixa de olhar para você, você se torna menos egoísta. Amém? E quando você se torna menos egoísta, você também se torna menos ofendido. Porque na maioria das vezes nós ficamos ofendidos porque nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo. Nós estamos olhando para as nossas dores, para aquilo que fizeram, para aquilo que não fizeram. Mas aí quando o seu foco é Deus e os outros, a ofensa ela vai bater, mas ela não vai conseguir ficar muito tempo. Porque o seu propósito ele é muito maior do que essas propostas de ficar ofendido, de ficar desgastado. Amados, eu não sei você, mas são tantas as situações que chegam para as nossas vidas. E às vezes a gente fica enganchado com uma ofensa. Voltando para cá. Então Paulo, ele precisava trabalhar isso. Para ele avançar, ele precisava trabalhar isso na vida dele. Amém? Quando nós olhamos lá em Atos, capítulo 7, versículo 58, diz que, a palavra de Deus nos diz que Saulo, né, que depois passou a ser Paulo, ele estava presente no apedrejamento de Estevão. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Apedrejaram quem? Ali foi Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Você está imaginando a cena? Sabe Paulo, aquele que disse que precisava esquecer das coisas que para trás ficaram, para que ele pudesse avançar. Pronto, esse Paulo era esse Saulo, que simplesmente ele consentia na morte dos cristãos. E a Bíblia diz que as vestes de Estevão estavam aos pés daquele jovem chamado Saulo, que depois passou a ser Paulo. Então ele entendia que se ele não esquecesse, se ele não trabalhasse tudo aquilo que ele fez, ele não conseguiria avançar. E olha que é o que está relatado, mas a gente sabe que tem muita coisa aí, né, que não está relatado, mas a gente sabe que muita coisa, Saulo, né, que depois passou a ser Paulo, ele chegou a cometer. Quando a gente olha em Atos, capítulo 8, versículo 1, só passa um pouquinho. Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim: E Saulo era a favor da morte de Estevão. E Saulo consentia na sua morte, ou seja, Saulo era a favor da morte de Estevão. Atos 8, 1. Deixa eu ver aqui. É só a parte A, né? Que ele consentia na morte de Estevão. Imagina como ele precisava trabalhar isso. Atos capítulo 9, versículo 1. Atos capítulo 9, versículo 1. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 1. O que é que está escrito aí? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele respirava, amados, ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. E ele precisava esquecer de tudo isso. Ele precisava esquecer de tudo aquilo
que ele tinha feito para ele avançar naquilo que Deus tinha para a vida dele. Amém? Agora vamos pensar um pouquinho naquilo que nós precisamos lembrar, porque a gente viu algumas coisas sobre o que precisamos esquecer, trazendo o contexto de Paulo. Paulo, ele precisava esquecer de tudo aquilo que ele tinha feito. E nós também, amados, nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso é Deus falando para mim e para você. Agora, se Deus não lembra do meu e do seu pecado, por que você está o tempo todo se lembrando? Ah, Luciana, eu não lembro mais dos meus pecados não, mas está amarrado, olhando para trás, paralisado, olhando para aquilo que fizeram com você. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele apagou e ele não lembra. Diga assim: obrigada, Senhor, porque o Senhor não lembra de tudo aquilo que eu fiz. Aleluia. Hebreus ratifica isso, Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Agora abre em Salmos capítulo 105, versículo 5, porque a mensagem começa agora. A introdução foi aquilo que você precisa esquecer. Mas a base da ministração dessa noite, para que você venha a refletir e sair daqui pensativo, é no que é que você precisa estar lembrando. Amém? Salmos capítulo 105, versículo 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Essa palavra lembrar no original significa zacar, que quer dizer trazer à mente, lembrar, recordar, ser trazido à lembrança e estar no pensamento. O que é que tem estado no seu pensamento? Em 24 horas, o que é que você tem pensado? Tem gente que ainda é pouco, né, o tempo que passa acordado, ainda fica sonhando aquilo que está perturbando o juízo. No que é que você tem pensado? A Bíblia diz que nós precisamos trazer à nossa mente, que lembrar significa isso, as maravilhas que Deus fez. Aleluia. Aleluia. Salmos 77, versículo 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas. Tem uma outra versão que diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Amados, todos nós tivemos já experiências com Deus. Suficiente para, se você não souber o que deve ocupar o seu pensamento, se você não souber no que deve pensar, você trazer à sua memória algumas experiências que você já teve com Deus. Situações que você saiu, que você achava que nunca ia conseguir sair daquilo ali. E hoje você está aqui, ouvindo essa palavra. Recorda os feitos do Senhor, recorda dos antigos milagres. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Tem algumas coisas que nós precisamos esquecer, tem outras coisas que nós precisamos lembrar. Davi, ele trouxe a memória dele. Davi, ele lembrou que um dia Deus foi com ele com aquele urso, que um dia Deus foi com ele com aquele leão, e que Deus seria com ele com aquele Golias. As suas lembranças, naquilo que você tem lembrado do que Deus fez, vai te levar a vencer esse desafio que está diante de você. Você ouviu isso? Lucerna, eu quero vencer esse Golias que se levantou na minha vida. Lucerna, eu quero vencer esse desafio que surgiu na minha vida. Traz a tua memória. Traz a tua lembrança. Que Deus foi com você em situações
anteriores. E se ele foi contigo em situações anteriores, ele também é contigo diante desse gigante, diante desse Golias. Você percebe a importância daquilo que a gente precisa lembrar? Então não é lembrar, amados, daquilo que nós passamos, no sentido dos erros, das dificuldades, do que fizeram conosco, mas é trazer à nossa lembrança o que Deus fez e o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Amém? Salmos capítulo 103, versículo 1, eu fico pensando. Davi, ele vai diante daquele gigante e ele precisava se segurar em alguma coisa. E é assim, amados, muitas vezes que nós precisamos ficar nessa posição. Quando você olha para um lado, para o outro, você não tem onde se segurar. E você vai se segurar em quê? Naquilo que Deus já fez. Naquilo que Deus já fez no seu passado. Ele é contigo hoje. E se Ele é contigo hoje, Ele também é contigo amanhã. Davi, ele não tinha onde se segurar. Então ele se segurou em quê? Nas lembranças que ele tinha. Nas experiências que ele tinha tido com Deus. Como Cleide fala, os troféus. O quarto dos troféus. Toda vez que o diabo ele levantar uma situação diante de você, vai lá nesse quarto dos troféus e fala com Satanás. Satanás está vendo aqui esse troféu, pronto, foi naquele dia em que surgiu essa e essa situação, e eu achava que eu não ia sair, eu achava que aquilo ali ia me matar, e eu estou aqui viva, contando a vitória, olha aqui meu troféu. Aí você vai para o outro troféu, esse aqui, olha, foi num ano de no ano tal, que eu estava com essas e essas dívidas, que eu olhava para um lado, olhava para o outro, dizia, não tem como eu pagar. E consegui pagar e está aqui o troféu, foi daquela dívida que eu paguei. Essa aqui, sabe aquele meu familiar, Satanás, que você tem dito que não tem jeito? Pronto, essa aqui é o troféu daquele meu familiar que hoje está servindo ao Senhor. Isso é trazer à memória, amados. A Bíblia fala lá em Lamentações, fala sobre isso. Trazer à memória aquilo que te traz esperança. Mas a gente tem esquecido, não tem lembrado do que é para lembrar, mas não tem esquecido o que é para esquecer. Somos rápidos em lembrar do que é para nós já termos esquecido. E parece que o diabo, aí sim, ele fica, parece que dá uma amnésia. Parece que a pessoa esquece. Muitas vezes Deus tem que usar uma pessoa para dizer, ei, se acorda, peraí. Tu não lembra não, mulher? Que Deus foi contigo naquela situação. Salmos 103, versículo 1. Eu não sei você, amados, mas eu gosto de pessoas perto de mim, que vez ou outra, traz a minha memória, se eu não estou conseguindo trazer a minha memória, alguém sendo usado por Deus para me lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. Porque às vezes o diabo ele quer pintar um quadro que você tem mais motivos para desistir do que para avançar, mas é mentira do diabo. Deixa eu te dar uma boa nova nessa noite. Se tem uma coisa que ele é mentiroso. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. O que é pai da mentira? É a própria mentira. O genitor é a própria mentira. E se tem uma coisa que ele faz é mentir. E ele fica de alguma forma querendo te mostrar que não dá, que não tem jeito, que não tem como. E te deixar de uma forma que você não consegue enxergar aquilo que Deus já fez. Mas traz a tua memória. Traz a tua memória. Salmo 103, versículo 1 ao 5. Bendize, ó, o salmista Davi, ele entendia sobre essas coisas. E ele disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, que é a alma, a sede das emoções, a mente, o intelecto. É aqui, amados, é no nosso juízo. A nossa mentalidade que precisa ser mudada, trabalhada, renovada. Porque nascemos de novo, nosso espírito é recriado, mas aqui, amados, tem que ser trabalhado. E não vai ser uma varinha mágica que vai botar assim na tua cabeça e tudo vai ser mudado aí dentro, não. Somos nós que precisamos fazer alguma coisa. O salmista Davi, ele entendia sobre isso. E ele dizia, ó alma, bendize ó minha alma. A alma bendiga ao Senhor. A alma é o seguinte.
Tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Alma, presta atenção, alma. Bota assim a mão no teu juiz, assim. Diga assim, alma. De novo, faça assim, alma. Não se esqueça dos benefícios do teu Deus. Porque é isso que o salmista Davi disse. Ele disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem, porque ele começa a dizer os benefícios, né? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Você é coroado de graça e misericórdia. Tem uma coroa em você que é de graça e de misericórdia. Uma coroa de graça e misericórdia. É isso que a gente precisa entender. Existe graça, existe misericórdia aqui. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Mas se a gente não fala com a nossa alma, com a nossa mente, se a gente não renova ela com a palavra, a gente vai se olhar no espelho e dizer, estou acabada. Mas a Bíblia diz que o salmista Davi, ele dizia, a minha mocidade, a alma, presta atenção, a sua mocidade se renova como a da águia. Aí vem a informação, você não tem nada, você nunca vai conquistar nada. A alma, o Senhor me farta de bens. É isso que está escrito. Aí bate a enfermidade. A alma, renovando a mente pela palavra. O Senhor é que sara todas as minhas enfermidades. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades. Mas eu não posso me esquecer disso. Então, se a Bíblia fala, não te esqueça, é porque é possível a gente vir a esquecer. Não é verdade? Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 2. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui, amados, a gente vê em que Deus, ele tira o povo dele da terra do Egito, da casa da escravidão. Imagina, tira o povo da escravidão. E o povo começa a reclamar depois de um tempo. Ou seja, esquece que Deus livrou eles da escravidão. E começa a lembrar da cebola e do alho que eles tinham quando estavam na escravidão. Minha gente, a pessoa tem tanta coisa para se lembrar, mas se lembrar de cebola e de alho, não é não. Está lá em Números, capítulo 11, versículo 4 e 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram. Isso aqui eles já estavam libertos. Eles já tinham saído do Egito. E eles estavam a caminho da terra prometida que manava leite e mel. Eles estavam a caminho. Que eles demoraram lá nesse processo por conta da murmuração, que isso é outra pregação. Mas eles estavam a caminho. E foi nesse caminho que eu estava estudando, 10 vezes eles reclamaram. 10 vezes eles reclamaram nessa caminhada. Quando não era uma coisa é outra, quando era uma coisa é outra. Aí uma dessas reclamações foi essa. Quem nos dará carne? Aí não, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, até aí ainda vai, né? Do peixe. Pepino não, mas vai. Dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Tinha 2 tipos de alho. Tinha os alhos silvestres e tinha os alhos normais, eu acho, né? E eles estavam com saudade dos 2 tipos de alho. Estavam com saudade da cebola, do melão, do pepino, amados, pelo amor de Deus. A pessoa ter sido liberto da escravidão, como a própria Bíblia diz, que Deus livrou eles da escravidão. E eles com saudade, se lembrando, amados, de cebola, de alho, de pepino. Salmos 106, versículo 7. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Salmos 106, versículo 7.
Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Aí aqui vai relatar algumas coisas que aconteceram lá. Nesse povo que reclamou, viu? Que queria alho, queria cebola. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Amados, esse povo foi uma multidão de misericórdia que alcançou esse povo. E eles esqueceram. E quantas misericórdias, amados, Deus tem estendido para as nossas vidas. E a gente não lembra. Mas precisamos lembrar sobre essas coisas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. E foram rebeldes junto ao mar Vermelho. Nesse mesmo Salmo 106, o versículo 9 diz assim. Dizendo, né, o que Deus fez. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. E fê-los passar pelos abismos. Como por deserto, salvou-os das mãos de quem os odiava e os redimiu do poder do inimigo. As águas cobriam seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, presta atenção, o mar foi repreendido, aí eles conseguiram passar, os opressores eles foram cobertos, eles escaparam daquilo ali. Aí eles creram nas palavras do Senhor, começaram a cantar, mas a Bíblia diz que cedo, porém, eles se esqueceram das suas obras e não lhes aguardaram os desígnios. Essa palavra de hoje é para quê? É para vacina para as nossas vidas. Por quê? Porque é possível que a gente uma hora esteja lembrando e daqui a pouco a gente não lembra mais. Como aconteceu com esse povo. Eles lembraram e ficaram felizes e cantaram. Mas a Bíblia diz que cedo, pouco tempo depois, eles esqueceram de tudo aquilo que eles tinham recebido da parte do Senhor. No versículo 21 e 22 diz: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho, mas eles esqueceram. Salmo 116, versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí nos versículos anteriores desse Salmo 116, vai dizer esses benefícios. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Amados, sabe o que é Deus inclinar os ouvidos? A gente fica feliz quando uma pessoa que a gente ama, ou até mesmo que a gente só conheça, ela inclina os ouvidos para ouvir a gente. Porque você entende que quando uma pessoa inclina o ouvido para lhe ouvir, está dando atenção. Agora a Bíblia diz que Deus, Ele inclina os ouvidos para nós. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, aleluia. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma, olha Davi como entendia sobre a alma. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Amados, quando Deus enviou o seu Filho Jesus aqui na terra para nós, foi isso aqui, amados, que ficou disponível para mim e para a sua vida. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Nos momentos de aflições, Davi falou que não era para falar, e ele reconhecendo aqui: eu falei essas besteiras porque eu estava aflito. Mas ele começa a reconhecer, a lembrar
de onde Deus havia tirado ele. Você consegue lembrar de onde Deus lhe tirou? Aleluia. Salmos 40, versículo 1. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quando Jesus, ele é enviado pelo nosso Deus, aleluia, foi os ouvidos do nosso Deus inclinados para um povo que perecia, que era eu e que era você, um povo que estava perdido. E Jesus, ele vem e nos resgata do poço de perdição, do tremedal de lama, e nos coloca sobre a rocha que é Ele mesmo, e firma os nossos passos. Olha a continuação do versículo, Salmos 40, o versículo 3. Aleluia. Salmos 40, versículo 3. Coloca aí, por favor. Aleluia. O que é que está escrito aí? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando a gente traz a nossa memória, quando a gente lembra de onde o Senhor nos resgatou, e com essa lembrança sai da nossa boca um louvor de gratidão ao Senhor, um cântico novo dos nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão na sua vida e na minha vida, e porque eles irão ver na minha vida e na sua vida, eles irão temer ao Senhor e confiar no Senhor. Aleluia. Só para encerrar, Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. É uma lembrança também. É uma lembrança também. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta a práticas das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aleluia. Precisamos lembrar. Tem coisas que a gente precisa esquecer, mas tem coisas que nós precisamos lembrar. E tem tudo a ver com gratidão, tem tudo a ver com reconhecimento da bondade de Deus. Mas sabe, amados, 2023 se aproxima e pode ser somente para você uma mudança no calendário, de uma data para outra. Mas se você decidir esquecer do que você precisa esquecer e lembrar do que você precisa lembrar, o seu ano ele pode ser totalmente diferente. Amém? E tem uma canção que fala muito ao meu coração. Eu queria que você ficasse de pé, porque tem a ver com nós trazermos à nossa memória tudo aquilo que Deus fez por nós. E que você possa fazer dessa canção uma canção de gratidão mesmo ao Senhor. E todas as vezes que o diabo ele vir pressionar você sobre qualquer situação, traz a tua memória e a memória dele tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Isso vai te ajudar a sair melhor dessa situação. Amém? Então faz dessa canção a tua oração. Jesus, lembro onde eu estava quando a tua mão me alcançou.
Jesus, Jesus, eu lembro aonde eu estava. Jesus, lembro onde eu estava quando a tua mão me alcançou. Jesus, lembro quem eu era quando a tua palavra me recriou. Cada manhã provo do teu amor, da tua graça eterna. O tempo passa, mas a tua palavra permanece. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua fidelidade nunca terá fim. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua palavra nunca passará. Se você tiver o desejo no seu coração de vir aqui à frente e se prostrar, se ajoelhar, ou aí no seu lugar mesmo. Eu percebo que algumas pessoas elas estão com esse desejo mesmo de se prostrar diante do Senhor. Não que essa atitude ela vai de alguma forma expressar toda a gratidão que tem no seu coração. Mas se há essa percepção, essa inclinação, você pode fazer isso no seu lugar ou vir aqui à frente. Esse é o momento mesmo de você trazer a sua memória mesmo. De você lembrar aonde você estava quando a mão do Senhor te alcançou. Eu sei, amados, que todos nós temos sim, algo para agradecermos ao nosso Senhor, para trazermos a nossa memória. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e eu não me esqueço de nenhum dos teus benefícios. Eu não me esqueço de nenhum dos teus benefícios, porque eu lembro aonde eu estava. Jesus, eu lembro. Jesus, eu lembro. Lembro onde eu estava quando a tua mão me alcançou. Jesus, eu lembro quem eu era quando a tua palavra me recriou. A cada
Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor.